A paz do Senhor Jesus para a igreja. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar conosco nessa manhã. Que Ele venha penetrar na nossa mente e fazer a gente entender que a palavra de Deus é o único meio que o ser humano tem para ser feliz nessa terra e ainda herdar a salvação. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Apocalipse todo mundo já sabe que é o último livro da Bíblia. Muito fácil de achar. Amém? Nessa manhã, ou melhor, ontem o Espírito Santo me deu uma revelação profunda sobre salvação, o nome escrito no livro da vida eterna, salvação, o nome no livro da vida e a vida eterna. São três coisas que estão inseridas uma dentro da outra: salvação, nome no livro da vida e vida eterna. E nós vamos entrar hoje num assunto que 99% das igrejas não estão falando, que é sobre o selo da besta, o que é o domínio do anticristo. E nós vamos aprender nessa manhã muitas coisas que vai fazer a gente decidir a quem verdadeiramente a gente serve ou quer servir. Amém? Eu sei que vocês estão aí no jejum. Acredito que deve ser ainda a campanha do jejum de Daniel. Mas se tem uma das coisas, uma que mais Deus revelou a Daniel, foi o Apocalipse. Deus não só revelou a Daniel, ou melhor, Deus não só revelou a João o Apocalipse. Muito antes de João, Deus revelou muitas coisas acerca do Apocalipse a Daniel. Então, esse assunto não deixa de ser um assunto que Deus também teve com Daniel. E nós vamos aprender nessa manhã. Se você abriu aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, eu vou ler e você vai entender. Amém? 14 e 9. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está
a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Irmãos, 99% das igrejas não sabem, não se preocupam e não ensinam o que de fato vem a ser o selo da besta, a marca da besta. O que de fato é adorar a besta e a sua imagem. A maioria das igrejas hoje, elas estão pregando um falso evangelho, aonde só se prega que você vai receber, que Deus vai te dar, que você vai dar a volta por cima. Essas coisas, irmãos, elas estão inseridas na obediência, porque de Gênesis a Apocalipse, ninguém que foi obediente a Deus foi fracassado. Então, as igrejas, elas mudaram o contexto da palavra de Deus. Minha mãe acabou de pregar aí agora, eu estava ouvindo, sobre a incredulidade, que Jesus se revoltou com a incredulidade dos discípulos porque eles não creram. E Jesus deu uma comissão a eles, qual? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que é o evangelho do Senhor Jesus, se não arrependimento? A primeira palavra que Jesus falou quando ele começou a pregar e trazer o reino de Deus para a terra foi: arrependei-vos e crede no evangelho. Sem arrependimento não existe crença no evangelho. Se você não se arrepende, mas estar dentro de uma igreja, então você está só sendo um ouvinte do evangelho, porque de fato você não creu no evangelho. Só se crê no evangelho quando primeiro há um arrependimento. Sem arrependimento, tudo que você faz dentro do evangelho é só um ativismo religioso. Sem arrependimento, você pode ser porteiro, obreiro, limpar as cadeiras da igreja, passar pano na igreja, você pode ser diácono, você pode ser presbítero, você pode ser auxiliar de pastor, você pode ser bispo, você pode ter o título que você quiser. Você não está no evangelho. Eu, antes de pregar aqui, eu estava olhando, o Espírito Santo me levou, eu acredito que sim, para juntar com o que eu vou falar. Eu, mais ou menos uns 15 minutos antes de ligar para a pastora Lourdes, eu dei uma olhada no meu Facebook. Quando eu abri meu Facebook, já caiu num vídeo onde um pastor foi flagrado traindo a sua esposa. Então, olha a situação em que está esse pseudo-evangelho. Por quê? Porque aqueles que eram para ser exemplo, aqueles que eram para ser modelo, aqueles que eram para provar que vale a pena se arrepender e seguir a Cristo, aqueles que deveriam mostrar o poder de Deus, os sinais que a pastora acabou de falar aí, que seguiria os que crescem no nome dele, mas os sinais não podem crer na vida, não pode acontecer na vida de quem não se arrepende. Tem muito pastor que os sinais não acompanham ele, tem muito obreiro, muita pessoa com nome de pastor, muita pessoa que nasceu e se criou no evangelho, que tem família de pastor, que tem uma hierarquia toda pastoral, que ela não tem sinais, ela só está no evangelho. Por que ela não tem sinais? Por que ela não tem grandes obras? Porque não tem arrependimento. Então, esse pastor que foi flagrado, ele simplesmente, ele não teve um arrependimento. E o que é arrepender? Se você for olhar no contexto original da palavra,
arrepender não é só daquilo que eu fiz ou faço, mas o verdadeiro arrependimento é aquele que impede até de eu fazer. Eu vou dar um exemplo do que é arrependimento. Arrependimento é assim: você está pensando em cair, em adulterar, em mentir ou coisa desse tipo. Então o arrependimento, ele tem que vir antes de você sofrer a tentação, para você cair no pecado. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você sabe que deve fugir da aparência do mal, então por que você vai para perto da aparência do mal? Porque se você a Bíblia já diz que você deve fugir da aparência, então aquilo que aparenta, não é nem que é, aquilo que aparenta ser uma tentação para você, você já deve se arrepender ali e correr dali. Arrependimento é isso. Arrependimento não é você chegar perto da aparência do mal e esperar ser tentado para se arrepender. Porque quando você já está sendo tentado, se você não tiver uma vida com Deus, você vai cair. Então, a pastora acabou de pregar aí que o evangelho, a pessoa só crê no evangelho se houver arrependimento, porque Jesus disse: arrependei-vos e crede. Não é crede e depois se arrependa. Isso não existe. Essa ordem está totalmente errada. Essa coisa de dizer vinde como estais, quem inventou isso foi o mundo gospel. Tá certo? A pessoa, para vir para Jesus, ela tem que já ter um arrependimento. Esse negócio de eu vou para a igreja e depois eu vou me transformando devagarzinho, a palavra vai entrando. Não foi isso que Jesus mostrou no seu evangelho. Lá em Gádara, quando Jesus expulsou o endemoniado gadareno, ele não ficou esperando que a palavra entrasse e que o endemoniado cresce para depois aceitar Jesus. Não. Jesus já expulsou o mal, imediatamente o homem creu, imediatamente já queria seguir Jesus, e Jesus disse: não precisa você me seguir, você vai ser um missionário aí na Decápolis, nas 10 cidades vizinhas ali. Então, irmãos, as pessoas precisam entender o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é: eu me arrependo, para poder crer no evangelho. E quando eu creio no evangelho, os sinais me acompanham aos que crêem, né? Agora, se a sua vida não tem sinais, é sinal de que você não se arrependeu. Então o que eu quero mostrar aqui? Preste atenção, irmão, que você hoje vai aprender uma coisa muito profunda que vai mudar a sua visão em relação à sua própria vida diante de Deus. Você vai começar a se enxergar se verdadeiramente Jesus tocar a trombeta hoje, para onde você vai. E você vai ter que tomar uma decisão. No versículo 9 diz assim: um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, observe que o anjo não determina quem adora. Ele disse: se alguém adorar. Então, se esse alguém for um membro de igreja, um presbítero, um pastor, um obreiro, um diácono, pode ser quem for, adorou, se ferrou, já está no inferno. O nome já foi riscado, não tem misericórdia aqui. O reino de Deus é um reino de ordem, porque aonde não há ordem, há desordem. O progresso só existe por causa da ordem. Por que é que o reino do céu tem progresso? Porque lá tem ordem. Lá os anjos não passam por cima do outro. Lá ninguém desrespeita a Deus, nem as leis de Deus. Então, há uma ordem. E a palavra de Deus, ela é como uma bala que sai de um revólver. Não volta mais não, meu irmão. Depois que você atira, acabou. Ela vai embora. A palavra de Deus é assim.
Saiu da boca dele e não volta vazio. E ele está dizendo aqui através do anjo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Meu irmão, as igrejas estão pregando um Deus muito bonzinho, um Deus miserável. Não, irmão, olha, Deus não leva em conta esse pecado não, irmão. Olha, Deus é bom, misericordioso, e tu caindo e pecando, caindo e pecando, caindo e pecando. Mas a Bíblia está mostrando aqui, cálice da ira de Deus. Deus se ira. Coloque isso na sua cabeça. Deus não é só aquele que fica abrindo porta para você entrar, não. Deus não é só aquele que fica mandando um anjo para lhe proteger, não. Deus não é só aquele que cura suas enfermidades e salva os seus filhos, não. Ele também é um Deus que se ira. Ele se ira. E a Bíblia está falando aqui. E por que ele se ira? Por que ele vai se irar? Se alguém adorar e receber a marca. Pastor, ninguém nunca me ensinou isso, pastor. Então, de fato, o que é, pastor? O selo da besta que ninguém nunca me ensinou. O que é a marca da besta? Pelo amor de Deus, pastor. Eu preciso aprender. Porque a pessoa só cai no buraco quando ela sabe que não tem um buraco. Se ela souber que tem um buraco, ela não vai cair naquele buraco. Então eu vou te ensinar agora de manhã o que é o selo da besta e a marca da besta. Mas eu também vou te ensinar o que é o selo de Deus. Por quê, pastor? Porque se existe selo da besta e marca da besta, também existe o selo de Deus e a marca de Deus. Então eu vou revelar nessa manhã, pelo Espírito Santo, o que é o selo de... A primeira coisa que eu vou te revelar é o selo de Deus. E depois nós vamos entrar no selo da besta e na marca da besta. No capítulo 12, ou melhor, no Apocalipse capítulo 12, se você voltar a folha da sua Bíblia, no capítulo 12, no final do capítulo 12, no versículo 17 do capítulo 12, você vai saber o que é o selo de Deus, que ninguém nunca lhe ensinou. O que é, pastor, o selo de Deus? Eu quero esse selo na minha vida. Então, vamos ver aqui. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Eu estou lendo capítulo 12 e versículo 17. O dragão irou-se. Quem é o dragão? Satanás, irmão. Irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é a descendência dessa mulher, irmão? A igreja, o povo de Deus. Então presta atenção. Quem que esse dragão seguiu para perseguir? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o que é o selo de Deus, pastor? O que é o selo de Deus? O selo de Deus nada mais é, ou melhor, estar na vida daqueles que obedecem o mandamento de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, quem obedece, o selo de Deus é a obediência a Deus e a fidelidade aos ensinamentos de Jesus, e não ao ensinamento de pastor, não ensinamento de igreja, não ensinamento de placa de igreja, não ensinamento de pastor que veio de fora, que fez o livro tal, que lançou um monte de livro. Não, irmão. Ensinamento de Jesus. O evangelho puro e simples como Jesus ensinou. Mas se você chegar hoje nas igrejas, você vai ver no mundo gospel atitudes que as pessoas estão fazendo dentro da igreja que Jesus nunca ensinou. Como pular, cair na unção, rodopiar igual as baianas fazem no candomblé. Essas pessoas já estão todas seladas pelo diabo, já estão tudo com o selo da besta.
porque a palavra de Deus já está dizendo aqui, ó, são ao dragão perseguiu, aos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que é testemunho de Jesus? É o que ele ensinou, a forma como ele ensinou, a forma como ele chamou os discípulos, como ele mandou os discípulos fazer, como ele mandou os discípulos multiplicar esse ensinamento. Então, esse ensinamento, o testemunho de Jesus, é a forma pura e simples em que o apóstolo Paulo pregou, em que o apóstolo Paulo ensinou, a forma como Pedro foi usado quando ele foi curar o paralítico do templo de Formosa. Pedro não pulou, Pedro não sapateou, Pedro não ficou fazendo chiado com a boca, nem girando os braços, fazendo movimentos, porque isso, irmão, foi introduzido no Evangelho por Satanás. Jesus nunca ensinou isso. Nos ensinamentos de Jesus, ele nunca ensinou isso. Jesus nunca disse que seus discípulos deveriam cair na unção. Quando o Espírito Santo entrou em todas as pessoas no dia de Pentecostes, ninguém ficou fora de si, ninguém ficou em êxtase, ninguém ficou feito louco, rodando, caindo, estribuchando no chão, tendo apagão. Não, irmão, sabe o que foi que eles fizeram? Eles foram cheios e saíram para pregar o Evangelho e pregaram em vários idiomas que eles nunca tinham condição de pregar. E está lá escrito isso. Então, qual é o selo de Deus, pastor? O selo de Deus é a obediência aos mandamentos, à palavra de Deus, e aquela pessoa que segue fielmente, se mantém fiel ao testemunho de Jesus. O que é uma coisa fiel? É uma coisa que não é cópia, é uma coisa que não é misturada, é fiel, ela é pura. Então, quem obedece à palavra de Deus e segue fiéis aos ensinamentos de Jesus, essa pessoa, ela já está selada com o selo de Deus. Pastor, agora me explica o que é o selo da besta. Porque o selo de Deus, o senhor acabou de me falar, que é a obediência à palavra de Deus, e aquela pessoa que segue fielmente ao testemunho de Jesus. Então vou lhe ensinar o que é agora o selo e a marca da besta. O selo e a marca da besta é um sistema de crenças, valores, costumes e leis que são totalmente contra Cristo, ou seja, contra a palavra de Deus. Vou repetir para você aprender. O selo e a marca da besta é um sistema de crenças, valores, costumes e leis que são totalmente contra Cristo, ou seja, contra a palavra de Deus. Por que, pastor? É um sistema. Porque o sistema do diabo é fazer com que você creia diferente da palavra. E crenças têm a ver com fé, uma determinada fé. Eu só acredito naquilo que eu tenho fé. Existe fé sobrenatural, existe fé natural. Por exemplo, por que é que eu creio naturalmente que uma criança nasce homem ou mulher, macho ou fêmea? Isso é um ensinamento que é ensinado para nós naturalmente. Eu não preciso forçar a minha mente para crer nisso, porque isso já é natural. Muito embora que a guerra está grande para a gente deixar de crer nisso. Porém, essa crença, ela é determinada por uma fé. Eu tenho fé dentro de mim que uma criança nasce homem ou mulher, macho e fêmea. Isso chama-se fé natural. Isso é uma crença que é desenvolvida na minha mente de forma natural. Então, o que o anticristo está fazendo? O que é o selo da besta? São crenças que ele vai colocar na mente de todos os seres humanos, e essas crenças, elas vão ser colocadas através de uma determinada fé distorcida, mesmo que natural. O que é fé distorcida natural, pastor?
Ora, se você acredita que uma criança não nasce nem homem e nem mulher, e que ela decide o que ela quer ser quando crescer, se você acredita que uma mulher nasce no corpo de um homem no corpo de uma mulher, e quando cresce decide o que quer ser, então você está crendo numa fé distorcida, numa fé natural distorcida, numa crença natural distorcida. Porque a crença natural sem a distorção, ela é um modelo da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus fez macho e fêmea. Então eu acredito nisso naturalmente. Isso é natural para mim. Porém, o anticristo, ele vai mudar essas crenças. Crenças, valores. O que são valores, pastor? Valores é tudo aquilo que eu valorizo. Ou seja, costumes é tudo aquilo que faz parte da minha cultura. As leis é tudo aquilo que as autoridades criam e obrigam a gente a fazer. Então, o que é o selo da besta? O selo da besta nada mais é do que são crenças e valores, costumes e leis que são totalmente contra Cristo, ou seja, contra a palavra de Deus. Então, se você está fazendo já, agora, nesse tempo, antes da vinda de Cristo, antes do anticristo tomar posse, que ele ainda não tomou, mas se você já está vivendo com crenças, valores, costumes e leis, aceitando isso, alguma situação contra a palavra de Deus, então você já está selado com o selo da besta. Você já não é mais de Deus. Se você está apoiando casamento homossexual, se você está apoiando lesbianismo, só porque é parente seu, só porque é um filho seu, tá certo? E você apoia, não, nada demais, né? Se você, por exemplo, se você vive na mentira, a mentira é uma lei, é uma crença, é um valor contra a palavra de Deus. Então, se você vive na mentira, você já está selado pelo anticristo, você já tem o selo da besta em você, você já faz parte daqueles que vão para o inferno. Entendeu? Então, se você engana seu irmão, ora, a Bíblia diz que não se deve enganar. Então, se você engana seu irmão, esse é um princípio, isso é uma crença, isso é um valor, isso é um costume que você está fazendo contra a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você faz contra a palavra de Deus já caracteriza que você está selado com o selo da besta. Mas, pastor, muitos pastores ensinam que o selo da besta é um chip na mão ou na testa. Calma que eu vou chegar lá e vou te ensinar sobre isso. Então olha que coisa interessante. O que é o selo da besta? O selo da besta são crenças, valores, costumes e leis que são totalmente contra Cristo, ou seja, contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que for contra o que está escrito na palavra e você aceita como sendo uma coisa normal, que você faz de forma normal, você já está selado pelo anticristo, com o selo da besta. Você já está selado. Nossa, pastor, ninguém nunca me ensinou isso. Meu irmão, o selo da besta já existe desde que mundo é mundo. Quando Eva traiu a Deus, comeu fruto e fez o marido dela pecar, ali eles receberam o selo da besta. Eles receberam o selo da morte eterna. Jesus veio justamente para apagar essa marca do selo da besta na vida daqueles que já nasceram no pecado. Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, não vai ser condenado. Na linguagem original, não diz que você vai ser condenado no futuro. Na linguagem original diz: quem não crê já está condenado. Então o que é que Jesus estava dizendo? Quem não crê já está selado com o selo da besta. Quem crê, eu vou apagar esse selo da besta. Quem crê, eu apago. Então, você vai entender que o selo da besta são sistemas que faz
você mudar suas crenças, seus valores e seus costumes contra a palavra de Deus. Você vai mudar, você vai deixar de crer na palavra para crer no que estão ensinando. Por exemplo, esses dias lançaram aí uma Bíblia, Graça sobre Graça, que é uma Bíblia criada por homossexuais, aonde eles tiraram da Bíblia a parte de Levíticos que fala: não te deitarás com o homem como se fosse mulher, isso é abominação, né? Ou seja, eles tiraram também Romanos capítulo 1, que fala sobre o homossexualismo, o lesbianismo. Eles tiraram aquela parte de Sodoma e Gomorra, eles tiraram toda a parte da Bíblia que fala contra o pecado de sodomia, de homossexualismo. Então, o que eles são? Eles são selados com o selo da besta, porque eles estão contra a palavra de Deus. Só os selados com o selo da besta é que são contra a palavra. Os que são a favor da palavra, mesmo que custe a própria vida, foi o que aconteceu com os discípulos, que morreram por causa do evangelho. Foi o que aconteceu com Jesus, que morreu para não aceitar o selo da besta. Não pense que no comportamento do Senhor Jesus, ele não só morreu para nos salvar, ele morreu para provar que é possível você, mesmo na morte, não negar a Cristo e não aceitar o selo da besta. Jesus é o primeiro exemplo de uma pessoa que não aceitou o sistema do diabo, que não aceitou o selo de Satanás, que já estava atuando na mente dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, que já ensinavam errado, que já ensinavam mentiras. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas e fariseus, mentirosos, filhos do diabo. Então o que é que Jesus estava dizendo naquela época, 2000 anos atrás? Vocês são todos selados com o selo da besta. Vocês já são selados. E por isso que ele não comungou com aquele sistema, e ele teve que morrer, mas não aceitou o sistema. Ele foi contra o sistema até a morte de cruz, porque ele provou para nós que, como ser humano, é possível você dizer não ao sistema do diabo, não a uma mudança de mente, não a uma mudança de crença e valores que faz você desacreditar da palavra de Deus. Porque nada, irmão, é mais importante do que a palavra de Deus. Nem a tua própria vida é mais importante do que a palavra de Deus. Quanto mais tua mulher, teus filhos, tua casa, nada vale mais do que a palavra de Deus. Por quê? Por isso que Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, aqueles que valorizam a palavra do meu Pai. Então você veja, irmão, que o selo da besta, ele não está só relacionado a um chip, mas ele está relacionado a uma mudança de comportamento. Ele está relacionado a uma mudança de mente, a uma mudança de crença, a uma mudança de valores, aonde você vai valorizar e crer em coisas que são contra a palavra de Deus. Pastor, o que significa então 666? Por que que na Bíblia diz que é uma marca que tem o número de um homem e é 666? Isso não é uma marca, pastor? Isso não é uma tatuagem, não? Isso não é um chip que já estão criando aí? Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela fala em linguagem figurada. A Bíblia, ela fala numa linguagem figurada para explicar uma situação ou o que vai acontecer. Até uma profecia que tem na Bíblia, ou várias profecias que tem na Bíblia, elas são em linguagem figurada. Pastor, o que é linguagem figurada? Quando Natan foi repreender o rei Davi, Natan não chegou dizendo: Davi, você matou Urias e pegou a mulher dele, por isso você vai morrer. Não. O profeta, ele falou numa linguagem figurada. O que foi que ele disse? Havia um homem que tinha muitas ovelhas e um homem que só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha comia no colo dele como se fosse uma filha sua. E chegou um viajante na casa do homem rico. Ele, por maldade, não
não quis matar nenhuma de suas ovelhas e tomou a única ovelhinha daquele homem, matou, fez um guisado e deu para o viajante. O que é que esse homem merece, Davi? Davi disse: esse homem merece morrer e ser restituído a cordeirinha, a ovelha, 4 vezes, ou seja, perder uma ovelha vai ter que dar 4. Natã olhou para ele e disse: pois é, Davi, esse homem é você, porque você era rei em Israel, você poderia ter quantas mulheres você queria, se você quisesse, Deus teria te dado muito mais riqueza, muito mais poder. Por que é que você teve que matar um homem e ficar com a única mulher dele? Ou seja, o profeta usou uma linguagem figurada para explicar uma situação. Então, o que significa 666? 666 não é propriamente um selo da besta, uma marca, um chip. 666 é uma linguagem figurada para mostrar para você que significa o número de um homem. O número de um homem. O número do homem é 6. Por quê, pastor? Porque foi no 6º dia, se você for ler lá, em Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando tudo, no 6º dia foi o dia em que ele fez o homem. Então, 6 significa homem, marca de homem, imposição de homem, leis de homem, exigência de homem, crenças de homem, costumes de homem. 666 significa tudo que vem do homem. O homem quem cria, o homem quem faz, o homem quem confronta, o homem que se rebela, o homem que mente, o homem que se prostitui. Ou seja, 666 é uma linguagem figurada para denominar que é o número das práticas do homem, simboliza o homem. E a Bíblia ela é cheia de figura de linguagem, cheia de marcas, de interpretações diferentes. Por exemplo, quando você vê o sangue nos umbrais da casa do povo israelita, que Deus disse: passe o sangue aí na porta para o anjo da morte olhar e não entrar e não pegar os vossos filhos. Aquilo era uma marca. Mas desde quando o sangue é marca? Segundo a ciência médica, o sangue é vida. Segundo a ciência médica, inclusive a própria ciência que vem de Deus, ensina que não se deve comer sangue. Deus diz para a gente não comer sangue porque o sangue é a vida do corpo e é pecado, você não pode comer vida. A Bíblia condena quem come sangue. Então, o sangue não é uma marca, o sangue é vida. Mas em Israel, lá no Antigo Egito, na comunidade judaica, o sangue virou uma marca. Então, é uma figura de linguagem. Então, o 666, ele também, além dele ser o número do homem, porque foi no 6º dia que o homem foi criado por Deus, isso está em Gênesis 1, 26 a 31, 666 ou 6 também significa o homem fracassando na sua espiritualidade. Ou seja, 666 também significa o homem fracassando na sua espiritualidade. É um homem fracassando em crer. Porque quando você está fracassando na sua espiritualidade, você está fracassando em crer. Quando você está tendo sucesso na sua espiritualidade, você está tendo sucesso em crer. Toda pessoa que crê em Jesus, ela está no sucesso, ela está no topo. Porque os que creem em Jesus não perecem. Os que creem em Jesus vencem o mundo. Os que creem em Jesus vencem o diabo. Os que creem em Jesus vencem o inferno. Os que creem em Jesus bebem bebida mortífera e não morrem. Os que creem em Jesus não têm medo de calúnia. Os que creem em Jesus não têm medo da morte, porque sabe que ainda que morrer é lucro para ele, porque aí ele vai para a vida eterna. Ele vai para a terra dele original, para onde a alma dele anseia estar, na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Então, quando o homem está fracassando em crer, isso faz parte do 666. 666 significa um homem fracassando em crer, porque ao tentar crer, ele só consegue enxergar a si mesmo. Quando você olha para você e você não consegue enxergar nada mais do que você está fracassando em crer. Quando você só pensa em você, quando você não está nem aí para o sentimento dos outros, você não está nem aí se você ferir os outros, se você trair os outros,
quando você não está nem aí com o que você gerou de angústia num coração de uma pessoa, por uma maldade sua, por uma calúnia, por uma difamação, por uma traição, por um desprezo, quando você não está nem aí, quando você abandona sua mãe, seu pai, quando você despreza a sua mãe, quando você não dá carinho à sua mãe, não liga para ela, não se preocupa com ela, não se preocupa com as dores dela, você, meu irmão, já está selado pelo selo da besta. Você está fracassando em crer, você só pensa em si mesmo, você só pensa no meu carro, na minha casa, nas minhas roupas, nas minhas vestes, na minha situação boa, tudo para você é meu. Tudo para você é: venha a nós o vosso reino, e nada de seja feita a tua vontade. Então você está fracassando, você já não crê mais. E por que você não crê mais? Devido à sua falta de humilhação diante de Deus. Ou seja, você não se curva, você não se humilha, você não se prostra diante das verdades da palavra. A palavra está dizendo para você: não minta, e você não está nem aí. A palavra está dizendo para você: não adultere, e você não está nem aí. A palavra está dizendo: não fale mal dos irmãos, e você não está nem aí. A palavra está dizendo: não seja um mau filho, não seja um mau funcionário, não seja uma pessoa confuseira, não viva de briga e confusão, não viva de se meter na vida dos outros, e você não está nem aí, você continua. Então você já está selado com o selo da besta, você já faz parte do inferno. Ou seja, seu ego pessoal, existem pessoas que têm um ego pessoal muito grande, sua rebeldia para com a palavra de Deus. Então 666 é tudo isso, irmão. Está se referindo à decadência do homem, ao que o homem faz, ao que o homem peca, ao que o homem desenvolve no pecado, ao que o homem cria no pecado. Porque há uma diferença das criações que o homem cria cheio do Espírito Santo e das criações que o homem cria em pecado. Vou dar um exemplo para você. Quem que você acha que criou o revólver para matar as pessoas? Quem que você acha que criou o veneno? Isso são homens decaídos, homens que já são do diabo. Quem é que você acha que criou tudo que mata? O homem decaído, o homem que já está selado pelo diabo. Quem que você acha que criou a decepção? Quando você pensa em se vingar do seu irmão, quem é que está criando isso na sua mente? A decadência do homem, ou seja, o seu homem que está dentro de você, o seu homem interior, que você não matou ele, você não se humilhou, você não se arrependeu, você só tomou um banho no rio ou num tanque e disse que está batizado e faz parte do meio dos irmãos, mas você só é um pecador molhado, você é um selado com o selo da besta que foi molhado, você não tem arrependimento, você não nasceu de novo. É por isso que Jesus disse a Nicodemo: Nicodemo, é necessário você nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemo vivia o homem caído. Nicodemos não conhecia a santidade. E a santidade é o quê? É quando o homem se humilha, se arrepende, e ali Deus mata o velho homem e nasce um novo homem. Ou seja, se o homem foi criado no 6º dia, tá certo? E representa o 666, a decadência do homem. E quando ele morre para o mundo e nasce para Deus, aí já não é mais o sexto dia, aí já é 7. Por quê? Porque no 6º dia ele morreu. Como assim, pastor? Me explica. Vou dar um exemplo. Tu é o pior pecador, mas aí tu se arrependeu, se humilhou e aceitou Jesus. Então ali tu, pela palavra, estás morrendo para o mundo. Então se tu morreu para o mundo, tu morreu para o dia 6º. E agora tu vai nascer no dia 7º. Qual? O 7º dia é santificação, descanso, sucesso. É o número de Deus. É o número da perfeição. Então quando tu nasce para Cristo, tu nasce no 7º dia, e aí o Espírito de Deus entra em você. Isso eu estou falando em linguagem figurada, isso eu estou falando numa ciência espiritual. Então se o 6º dia denomina que é a morte do homem, ou seja, a decadência do homem, o 7º dia é descanso, porque foi no 7º dia que Deus descansou, no 7º dia que Deus viu que tudo estava perfeito e ele descansou e ele não quis trabalhar mais. Então o que é 666? Isso, 666 nada mais é do que a decadência do homem.
Agora, meu irmão, eu vou pedir à pastora, em nome de Jesus, que ela não se preocupe se eu passar mais 5 ou 10 minutos do horário, porque eu preciso falar isso para a igreja. Porque a Bíblia fala sobre receber a marca e o selo da besta na testa ou na mão direita. Por que a Bíblia fala isso? Lembra que eu ensinei que tudo na Bíblia é linguagem figurada? Esse receber a marca e o selo da besta na testa ou na mão não é necessariamente um chip, irmão. Eu vou provar isso biblicamente. Eu vou explicar agora para você entender a profundidade dessa linguagem. A testa significa consciência, irmão. Consciência mental. Significa as suas crenças, seus valores, a sua obediência a uma determinada lei. Quando você obedece uma lei, você obedece por sua consciência. Quando você vai, por exemplo, aqui tem um Círio de Nazaré, que vem gente, irmão, do Maranhão de pé, do Maranhão para o Pará de pé, fazendo romaria para o Círio de Nazaré. Isso é uma consciência que eles têm. Eles estão fazendo isso em cima de uma consciência. Quando o macumbeiro coloca um prato de comida para os demônios, né? Aquelas oferendas para os demônios nas esquinas, nas matas, nas cachoeiras, eles estão fazendo por consciência. É uma fé, é uma crença, é um valor que ele tem. Eles acreditam naquilo. Quando eles sequestram criança para matar e fazer oferenda para demônio, quando o macumbeiro vai de meia-noite no cemitério fazer bruxaria de voodoo, de magia negra, isso é consciência, irmão. Isso tem a ver com a crença que ele tem, com aquilo que está enraizado na consciência. Então, quando a Bíblia fala de testa, ela fala daquilo que está na sua consciência. Não é propriamente uma marca, irmão. Não tem nada a ver com um número marcado na sua testa, ou mesmo um chip implantado na sua testa. Tem a ver com consciência. Então, veja bem, a mão direita... Pastor, e o que é mão direita? Já que o pastor falou da testa, explicou que a testa é a consciência, e o que é mão direita? A mão direita significa juramento, irmão. Suas crenças, seu caráter, a quem você estava jurando, respeitar e obedecer. Também significa um cumprimento de uma promessa. E o próprio Deus levantou a mão direita para jurar. Quando ele fala aqui em Êxodo capítulo 6, versículo 8, os irmãos me segurem aí um pouquinho, que eu vou abrir a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 6. Eu vou mostrar que Deus usou a mão direita para jurar. Olha só que coisa interessante. Êxodo capítulo 6 e versículo 8. Capítulo 6 e 8. Está escrito assim: eu os farei entrar na terra que com mão levantada, tá vendo? Jurei que daria a Abraão, a Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Ele está mostrando que até ele levantou a mão para cima com a mão direita, que era um costume do povo judeu, do povo hebreu, desde o início do mundo, antes da fundação do mundo. Deus já usava a mão direita para jurar, para prometer. Quando a Bíblia diz que Deus não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo, porque não tem ninguém maior do que Deus. E para ele jurar, ele levanta a mão. E isso existe até dentro dos tribunais de justiça. Quando você vai ser condenado ou passar por uma sentença num tribunal de justiça, o juiz manda você levantar a mão e diz: juro falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Porque a mão direita, na Bíblia, desde a antiguidade, ela sempre foi pacto. Quando uma pessoa levantava a mão, era como se estivesse lhe dando um documento dizendo: pode ficar tranquilo e dormir que eu vou fazer. Isso era uma declaração de caráter, era uma declaração de obediência, era uma declaração de obediência à lei. Quando Nabucodonosor instituiu a estátua, as pessoas não deveriam só se curvar e adorar, elas deveriam primeiro levantar a mão, fazer um juramento e depois adorar. O imperador Trajano, tá certo? Na época do Império Romano, depois de Cristo, o imperador Trajano, ele obrigou
que aonde fosse encontrado um seguidor de Jesus, do Evangelho, que fosse descoberto, ele obrigava a levantar a mão, fazer um juramento ao imperador e levar uma oferenda ao imperador, à estátua do imperador. Então, mão levantada, se você não sabe, é um juramento, irmão. Determina, a mão direita significa juramento às suas crenças. Você está jurando que não muda as suas crenças, seu caráter, a quem você estava jurando. Você respeita e obedece, né? Ou seja, eu mostrei biblicamente que a mão direita é isso. Então, a marca da besta não é propriamente um chip na mão ou na testa, mas uma mudança de consciência, uma mudança de valores da palavra de Deus para os valores do diabo. Ou seja, você passa a jurar agora a obediência, tá certo? Aos valores de Satanás. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja e eu mesmo vou responder. Você acha que a marca da besta é uma marca espiritual que tem consequências naturais ou uma marca física concreta e natural e que tem consequências espirituais? Em qual das duas a gente deve crer? Eu vou dar a resposta, irmão. A Bíblia definitivamente está falando de uma marca espiritual com consequências naturais, como sempre foi desde o início. Ou seja, o povo de Deus aderia à marca do diabo, que é o pecado, e as consequências eram naturais. Basta você ler a Bíblia para você ver. Toda vez que Israel pecava, não tinha chuva, os inimigos vinham, tomavam as comidas, tá certo? Os inimigos vinham, escravizavam. Ou seja, a marca da besta, ela é uma marca espiritual com consequências naturais. Não é uma marca física com consequências espirituais. A marca é uma questão de consciência, não um chip, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um chip não muda a consciência. Se um chip mudasse a consciência do ser humano, então o relógio que você usa na mão, no braço, já teria mudado a tua consciência. Se um chip mudasse a consciência do homem só porque está dentro da pele, então, meu irmão, a vacina do Covid-19 já tinha mudado a mente de todo mundo. Você deixou de crer em Jesus porque tomou a vacina? Por exemplo, a pastora tomou a vacina. Por acaso o Espírito Santo saiu dela? Não, porque a vacina não mudou a consciência dela. A vacina foi só uma coisa natural que entrou no corpo dela, mas não muda a consciência. Você pode botar chip até no dedo do pé, meu irmão. Isso não vai mudar a consciência do ser humano. O que muda a consciência do ser humano, um chip não muda a consciência. O que muda a consciência é a sua fé, é a sua crença. Cada fé ou crença constrói uma consciência. Por exemplo, por que é que o macumbeiro vai para as matas e para as encruzilhadas fazer macumba? Porque desde criança a mãe dele transformou a consciência dele para ele crer naquilo ali. É a crença dele. A criança já é trabalhada desde criança. Por que é que nos morros de Rio de Janeiro, criança com 5 aninhos já samba? Porque o pai e a mãe samba e vai trabalhando na consciência. Por que é que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar? Porque quando ele crescer não se desviará dele. Ou seja, você trabalhou a consciência da criança. Quando ela crescer, pode botar chip nela até no cabelo da cabeça, meu irmão. A consciência dela não vai mudar. Por que é que Mesaque, Sadraque e Abidênego não adorou, preferiu morrer? Porque a consciência deles não foi mudada, irmão. Por que é que Daniel entrou na cova dos leões e não deixou de adorar a Deus? Porque a consciência dele nunca foi mudada. Ele sempre acreditou no Deus de Israel, mesmo morando na Mesopotâmia, mesmo no meio da Babilônia, mesmo servindo a um rei que não temia a Deus. Pelo contrário, a consciência dele mudou toda a Babilônia e fez o rei assinar um decreto que quando ele saísse quando ele saiu da cova do leão, a consciência dele fez o rei criar um decreto que obrigava agora a todo o povo a adorar o Deus de Daniel. Você está vendo que nunca lhe ensinaram essa verdade? Então, meu irmão,
Um chip não vai mudar a sua consciência, irmão. Assim o cartão de crédito mudava a sua consciência. Assim o seu relógio mudava a sua consciência, porque são coisas que você está usando. Assim a sua roupa mudava a sua consciência. Se a roupa mudasse a consciência, tá certo? O ladrão, quando botasse uma roupa boa, ele deixava de roubar, porque aí ele passava a se sentir uma pessoa importante. Mas quantos ladrão não rouba de paletó e gravata? Basta você ir em Brasília. É o que mais tem, ladrão de paletó e gravata, e que a consciência é totalmente deturpada, irmão. Por que pastor peca? Porque a consciência dele foi mudada para o selo da besta. Por que uma mulher trai um marido? Porque a consciência dela foi mudada para o selo da besta. Ela já tem o selo da besta. Por que um filho maltrata a mãe? Porque o espírito da desobediência, que é igual à rebelião, e a rebelião é igual à feitiçaria, entrou nessa criança, e ela agora dá trabalho aos pais depois de grande. Dava desde criança, agora cresceu, tá dando trabalho, tá dando desgosto, roubando o pai, roubando a mãe, humilhando, desprezando. Por que um filho pega a mãe e coloca, irmão, num asilo? Porque a consciência dele está cauterizada. Porque a Bíblia diz: não esqueça dos vossos pais quando eles vierem envelhecer. Mas eles fazem o contrário, pega o pai velho e coloca no asilo, irmão. Isso é selo da besta, irmão. Tudo é sistema, é selo da besta. Você precisa entender isso. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que eu, como crente, eu posso aceitar a marca da besta? Meu irmão, qualquer marca que for exigida pela lei para você usar, e desde que ela não mude sua consciência e não lhe obrigue a você adorar outro Deus, como Mesaque, Sadraque e Abidênego foi obrigado a adorar outro Deus, isso não vale nada, irmão. Isso só é tecnologia. Mas pastor, o chip não é do diabo? Meu irmão, nada é do diabo, tudo é de Deus. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Mas pastor, o diabo vai usar o chip da besta para rastrear a gente. Tá, isso aí ele vai. Porque com o selo, com o chip que ele colocar, ele vai saber para onde você está indo, se você está indo para a igreja. Ele vai saber se você não adora ele. Então, a Bíblia diz que vai ser morto, o diabo, o anticristo vai matar quem não adora. Não é quem colocou uma marca, é quem não adora ele. Ele vai obrigar você a adorar a imagem. Está lá escrito no livro de Apocalipse. Ele vai obrigar você a adorar uma imagem e não um chip. O chip é tecnologia, os bancos já estão usando isso agora. Quem lembra que há 10 anos atrás você não conseguia nem abrir uma conta de banco? Para você abrir uma conta de banco, você tinha que levar até exame de sangue, meu irmão, para provar quem é você. Hoje você abre uma conta em banco no seu celular aí, a hora que você quiser. Tem vários bancos oferecendo. Então isso é tecnologia. Agora, a tecnologia mudou a sua consciência? Não. O celular que você tem muda a sua consciência? Não. Mas o WhatsApp e o Facebook muda. Por quê? Porque o Facebook tira o tempo da palavra de Deus. Você passa mais tempo no Facebook do que na palavra de Deus. Então ele está mudando sua consciência. A televisão é uma marca da besta, por quê? Porque se você ficar nela o tempo todo assistindo novela, que é feita por prostituta e homossexual, assistindo até altas horas, sem meditar na palavra de Deus, ou seja, roubando o tempo da tua santidade com Deus, isso é uma marca da besta. A marca da besta também é quando tu passa 2 horas falando mal da vida do teu irmão, isso é uma marca da besta. A marca da besta é quando tu trai o teu marido por um celular, por um Facebook. É quando tu encontra uma pessoa que tu não deveria encontrar e vai se prostituir com ela. Isso é a marca da besta. O diabo está batendo palma e dizendo: olha, tem minha marca. Quando tu come o dízimo do Senhor, que está na Bíblia, que Abraão dizimou, e tu come, tu passa a mão no dízimo do Senhor, tu está declarando que tu tem a marca da besta. Porque se Deus abençoou Abraão por ele ter dizimado, e o próprio Deus dizimou o seu próprio filho, que é Jesus, que é a sua primícia, porque dízimo quer dizer primícia. Então quem é você para não dizimar? Se você não dizima, você está com a marca da besta. Você está desobedecendo a palavra de Deus. Então eu vou terminar agora dizendo para você o seguinte: não é o chip, irmão, que traz condenação. Não é o chip que vai afastar você de Deus, mas a sua falta de arrependimento, irmão. É um coração que não se prostra diante de Deus para amar e praticar a palavra de Deus. E a gente não pode trocar ou permitir essa necessidade de arrependimento,
de ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus, por causa de um chip, irmão. Um chip não vai proibir você de dobrar o joelho, irmão. Um chip não vai proibir você de ler a Bíblia, irmão. Quem vai proibir você de ler a Bíblia são as leis. As leis vão proibir você de ir para a igreja. As leis vão proibir você de ler a Bíblia. As leis vão mandar você jogar e queimar fora as Bíblias. Aí sim, isso aí são marcas do diabo. Aí a gente vai ter que partir para a guerra, meu irmão. Ou mata, ou faz a vontade do diabo. Ou você prova que tem o selo de Deus, que você não vai queimar a sua palavra, que você, mas não vai queimar, então você vai ser queimado junto com ela. Pode me queimar com ela, mas eu mesmo não tenho coragem de tocar fogo na palavra de Deus. As leis vão te proibir jogar a Bíblia no lixo. Você diz, olha, vocês podem me jogar com ela no lixo, mas eu mesmo não vou jogar ela no lixo, porque a minha consciência não me deixa fazer isso. A lei vai dizer, adore a imagem da besta. Você vai dizer, não, jamais. Jamais eu vou adorar. Aí você está com selo, entendeu? Então, meu irmão, aprenda isso. O Espírito Santo me levou a ensinar essas verdades. E você precisa aprender essa verdade, irmão. Você precisa zelar pela sua salvação. Porque bem-aventurado, está lá escrito no livro de Apocalipse, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que é, pastor, lavar a veste no sangue do Cordeiro? É você lavar a sua vida diante da palavra de Deus. É você estar lavando a tua vida para você nunca deixar que a tua mente seja cauterizada, para ela deixar de crer na palavra de Deus, para crer num sistema que já é a marca do diabo, que é o selo da besta, irmão. A Bíblia diz, eu vou encerrar agora dizendo o seguinte, a Bíblia diz que vão ser arrebatados todos aqueles que não aceitaram a marca, ou seja, que não aceitaram o sistema. São aqueles que dizem, ora vem Senhor Jesus. São aqueles que dizem, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta, eu sou dele, Ele é meu. São aqueles que reconhecem que são menina dos olhos do Senhor, que são raça eleita, que são propriedade do Senhor, povo comprado pelo sangue do Senhor Jesus. São aqueles que reconhecem que são filhos do Altíssimo e que têm o DNA de Deus, que têm o selo de Deus, que é a obediência à palavra de Deus e ao testemunho do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a pastora, que Deus abençoe essa igreja, e que daí dessa manhã se levante verdadeiros discípulos do Senhor para fazer o ID, pregar o evangelho, pregar essas verdades e encher o reino de Deus com almas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.